a preletora da noite, uma pessoa muito especial que Deus colocou na minha vida, está na caminhada comigo aí. Vamos aplaudir, presbítera Sueli. Estenda as mãos, vamos orar por ela. Senhor Deus e Pai, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, neste momento apresentamos, Senhor, a vida da Tua filha, da Tua serva, Pai. Que nesta noite não seja ela, mas seja o Teu Espírito Santo a falar. Usa ela, meu Deus, grandiosamente, Pai. É o que eu te peço, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar. Quer dizer, assim, eu vou fazer vocês fazerem um exercício, na verdade, tá? Falei pra vocês sentar, mas vou precisar de vocês em pé. Vocês ganharam uma fitinha dessa, né? Vermelhinha. Teve alguém que não ganhou? Aqui, ó, não ganharam. Então, eu vou pedir um favor pra vocês agora. Ai, desculpa, nem cumprimentar. Paz do Senhor a todos, gente. É que eu tô grávida, aí eu tô meio, sabe, meio flutuando assim, aí fico meio viajando, mas é normal. Então, eu quero que vocês fiquem de pé um pouquinho. E assim, é um exercício, né? Eu não posso fazer esse exercício, aí vocês fazem. Eu não vou contar a história de Raabe, tá? Minha fitinha vermelha, a história de Raabe hoje. Hoje nós temos como tema permanecer, certo? Então o tema da noite hoje é permanecer. E aí eu quero fazer uma dinâmica com vocês bem rápida, tá? Eu vou pedir para vocês esticarem a mão assim, deixar a lã de vocês vermelha caída. E o desafio vai ser que vocês façam 5 nó com a mão assim esticada, sem poder puxar a mão, com uma mão só, certo? Eu e o Cristiano fizemos lá em casa, né, amor? Para ver se dava certo. Então, o pessoal aqui, a nossa galera, tá? Vai estar de olho, pode vir para cá, assim, para ver se ninguém vai puxar o braço, se não vai ajudar com a outra mãozinha para fazer o nó, tá? Então, vocês vão ter que fazer o nó, 5 nós, com a mãozinha assim esticada, certo? Vai que dá, nós conseguimos. Ó. Meu marido é bem persistente, ele conseguiu fazer os 5. Eu roubei um, falar a verdade. Alguém já conseguiu fazer um? Quem já conseguiu fazer 2? Ó, já fiz 2. Quem já conseguiu fazer 3? Ó, já conseguiram fazer 3. Então, quem conseguiu 3, consegue 4. Estão fazendo gambiarra aí? Oi? Não pode ficar com a mão assim, igual da Rafaela, viu, gente? É assim, ó, pra frente, assim, ó. Quem já conseguiu fazer 4 nós? 5? Tá roubando, né, Natália? Eu falei que você vai fazer sozinho. 5, quem conseguiu? Já conseguiu. Parabéns. Qual o nome dele? Ó, o Daniel conseguiu, viu, gente? Alguém conseguiu 4? 4? Ó, eu consegui 3. Quem conseguiu 5? 5, só o Daniel? Qual o seu nome? O Lucas também conseguiu. Sem roubar, né, Lucas? A Rafa conseguiu sem roubar? Então, ó, 5, 4, 3, 2, 1. E aí, gente? Quem conseguiu 5, levanta a mãozinha assim lá, de vencedor, assim. Tudo bem, pode abaixar. Quem conseguiu 4?
Tudo bem, pode abaixar. Quem conseguiu 3? Bastante gente. Quem conseguiu 2? Muito bom. Quem conseguiu 1? Culpa da menina agora. Quem não conseguiu fazer nenhum, levanta a mão. Certo. Não conseguiu nenhum porque não tentou? Tentou? Não tentou, meu? Não tentou, né? Tá bom. Pode sentar, gente, rapidamente. Gente, o que foi mais difícil, fazer o nó ou ficar com a mão esticada? Começa a doer, né, aqui. É difícil permanecer. Mas quem conseguiu fazer os 5 nós, é super legal, né? Você fala, caramba, consegui vencer o desafio. Não é assim? Não foi assim, Lucas? Não foi assim, Daniel? Não foi assim, Mateus? Você conseguiu 5. Você falou, tanto que ele falou, eu consegui. Porque você conseguiu chegar no objetivo que foi proposto. Certo? Só que permanecer não é fácil. Às vezes, quando você fica lá com a mão esticada, fala, quer saber, não estou conseguindo fazer, não vou fazer mais nada. Deixa para lá. Não consegui? Para mim não dá, não serve esse negócio aí de tentar fazer nó. Isso não é para mim. Deixa para o outro ali, ó. Olha lá, o Daniel, o Mateus, o Lucas conseguiram. Deixa para eles, que é só para eles esse negócio de fazer nó. Mas eu consegui aqui, ó, fazer uns 3. Em casa eu fiz 4, eu roubei um do Cristiano. Mas ele conseguiu fazer os 5. Mas, na verdade, para a gente conseguir, a gente precisa permanecer. A gente precisa persistir. E por isso que nós vamos falar desse tema que, claro, que não só para os jovens, para a maioria das pessoas, é muito difícil permanecer. Só que quando a gente é jovem, parece que é mais difícil ainda. Porque são vários desafios que vêm sobre as nossas vidas. E a gente precisa vencer. A gente precisa chegar com um resultado final. E muitas vezes, como é tão cobrado das nossas vidas, a gente vencer, a gente não sabe como permanecer em todas as coisas. Então, para começar a falar um pouquinho sobre isso, se a gente procurar no dicionário, a palavra permanecer, ela significa conservar-se ou persistir no mesmo estado, na qualidade, sem mudança. Então, quando eu falei para vocês que vocês tinham que ficar com o braço esticado, vocês não poderiam mudar aquelas circunstâncias, vocês tinham que ficar com o braço esticado. Então, persistir é nós ficarmos no mesmo estado. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu preparei um vídeo assim, né? Peguei um vídeo do YouTube e eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção, porque é o texto que nós vamos trabalhar hoje. Amém? Vou puxar aqui um pouquinho. Vamos, vem aqui me ajudar. Eu abençoo este pão. Tomai e comei. Isto é o meu corpo. Graças te dou, meu Pai. Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue.
o sangue da nova aliança que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo a vocês que desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu beba de novo com vocês, no reino do meu Pai. Afirmo que um de vocês há de me trair. Senhor, quem é? É aquele a quem eu der o bocado molhado. Mestre, por mim? Na verdade, o Filho do Homem vai, como está escrito ao seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que tal homem não tivesse nascido. Porventura, sou eu, mestre. Tu o disseste. O que tiver que fazer, faça depressa. Agora sim é glorificado o Filho do Homem. E Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. E logo há de glorificar. Filhinhos, não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar, e o que eu disse aos judeus, eu digo também a vocês. Para onde eu vou não podem ir.
lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. E nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Satisfeito, Senhor? Satisfeito? Obrigado. Se desejarem mais alguma coisa, estaremos à disposição. Com licença. Elevo os meus olhos. Bastante conhecido, né? Então, ontem nós comemoramos a paixão de Cristo e quando eu e o Cristiano estávamos preparando o culto, eu acordei e é engraçado porque Deus sempre me acorda de madrugada para me falar alguma coisa. Primeiro, quando foi para me avisar que eu estava grávida, Ele me acordou de madrugada para me avisar. Eu até contei para a Sara e para o Nicolas. E dessa vez, para falar um pouquinho sobre esse tema, Deus também me acordou de madrugada e começou a me trazer na memória essa ceia, onde Jesus escolheu ali 12 homens para estar com Ele. Aqueles 12 homens que Ele escolheu, Ele conhecia o defeito de cada um. Ele conhecia a história de vida de cada um. Mas Ele não se importou com os defeitos deles. Jesus, Ele não se importou com a história de vida que eles tinham. Jesus simplesmente falou: vem e segue-me. E aqueles homens então deixaram tudo para trás para começar a seguir Jesus. E se a gente começar a ler no Evangelho, a gente começa a perceber que eles passaram 3 anos juntamente com Jesus. Eles viveram grandes milagres juntamente com Jesus. Eles foram pessoas que fizeram milagres através do nome de Jesus. E quando chegou ali naquela ceia, se vocês prestaram atenção, Jesus ele fala que ele estava ansioso para aquele momento. Ele estava ansioso para estar ali com aqueles discípulos e falar do que iria acontecer ainda. Porque ainda tinha mais coisas a acontecer. E se a gente olhar, a gente vê que o primeiro a permanecer nessa história é Jesus. Porque quando ele começa ali a falar, ele fala: olha, entre vocês existe alguém que vai me trair. Então Jesus, ele sabia que ele havia escolhido ali 12 homens para estar com ele, mas que entre aqueles 12 homens ainda haveria alguém que ia traí-lo. E uma pessoa que teve com ele 3 anos, uma pessoa na qual ele confiou, uma pessoa na qual esteve com ele em diversas situações. Jesus sabia também que ali naquela mesa tinha um homem que iria negar conhecê-lo. Ele sabia também que ali havia homens que no momento que ele mais ia precisar de ajuda, ia fugir. Mas mesmo assim, ele permaneceu naquela mesa. Mesmo assim, ele permaneceu com aqueles 12 homens. Mesmo assim, ele falou: olha, vale a pena. Se a gente pegar num finalzinho ali, ele fala: filhinhos, com amor.
Ele olha e fala: filhinhos, mesmo sabendo que não estava em algo muito futuro de acontecer, mas que ia acontecer ali em instantes, daqueles filhinhos o deixar, daqueles filhinhos o trair. Mas ele permaneceu juntamente com aqueles discípulos. E aí uma grande pergunta que veio ao meu coração é: quantas vezes nós fazemos parte de várias coisas que Jesus faz em nossa vida, que Jesus transforma na nossa história, que Jesus faz na nossa casa, que Jesus faz na nossa igreja, que Jesus faz com os nossos amigos. E nós começamos a nos perguntar se nós devemos permanecer com Ele. A palavra fala em João que Jesus, antes de chegar nesse momento de ceiar, Ele lava os pés de cada discípulo. Ele tem um gesto ali de humildade, porque aquele que lava os pés é o servo mais humilde, o menor da casa. E ele lava os pés daqueles discípulos, dos mesmos que não iria permanecer com ele. Permaneceu até o exato momento na qual era algo agradável. Se a gente analisar na nossa vida, muitas vezes nós não permanecemos, porque nós começamos a não pensar, mas agir com os nossos sentimentos. Porque alguém me magoou, porque alguém me chateou, porque não está acontecendo na minha vida da forma que eu esperava. Eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho jejuado, mas as coisas não têm acontecido da forma que eu espero. Será que ainda vale a pena eu permanecer? Se Jesus, naquele momento, tivesse pensado: será que vale a pena eu permanecer? A gente pensando humanamente, vale a pena ele permanecer naquela mesa com aqueles homens? Valeu a pena os 3 anos que ele ficou ensinando aqueles homens? Que ele ficou falando sobre o reino? Porque quando a gente pega no Evangelho, nós vemos que ele não chama aqueles discípulos apenas de discípulos, mas ele chama de amigos. E quando você chama alguém de amigo, é porque aquela pessoa é muito próxima de você. E o mais interessante é que Jesus, ele contava os tesouros para os discípulos. Uma multidão seguia ele. Uma multidão ouvia ele falar sobre o reino. Mas aquilo que era algo pessoal do reino, ele contava apenas para os discípulos, para os seus amigos. Em João ele fala sobre os apóstolos. Aqui ele não fala mais como discípulo, ele fala como os apóstolos, como alguém que Jesus já escolheu para viver algo diferente sobre a terra. Só que Jesus sabia que depois de 3 anos, ele ainda seria traído, ele ainda seria deixado para trás. E aí, o que eu venho perguntar para nós: em qual posição nós estamos? Porque aqui não passa nesse vídeo, mas Pedro, ele pega e fala para Jesus o seguinte. Primeiro ele pergunta assim, lá em João 13:36. Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? E Jesus respondeu: para onde eu vou, não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. E Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Olha que interessante. Pedro, naquele exato momento, ele faz uma declaração de quem permaneceria com Jesus. Ele fala que ele vai com Jesus onde Jesus tiver que ir. Só que quando chega diante da situação na qual aperta o calo dele e de todos os demais,
ele foge. Ele deixa para trás tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele viveu. E quantas vezes nós agimos da mesma forma com Jesus? Eu estava tendo uma conversa com meu marido ontem, e ele falando: amor, quando que tem aquele negócio lá que malham Judas? Falei: eu acho que é no sábado. Acho que é no sábado, que normalmente Jesus morre na sexta-feira, acho que é no sábado que faz. Eu não sei, eu acho que é no sábado. Que amarram lá, falam que é Judas, fazem um bonequinho. Quem já viu? E amarra num poste em algum lugar e as pessoas batem e tal, né? E aí ele falou: mas se Jesus estivesse aqui hoje, no presente, Jesus faria a mesma coisa com Judas? Ou Jesus perdoaria Judas? Falei: mas na verdade, nós seres humanos sempre procuramos alguém para colocar culpa. Não é assim? Nós sempre, desde o começo, lá na palavra de Deus fala que, desde o começo lá, quando Adão e Eva comeram o fruto, um ficou jogando a culpa para o outro. E nós temos essa mania de procurar um culpado. De alguém tem que ser o culpado de alguma coisa. E não foi diferente aqui. Eu tenho certeza que Pedro, quando as pessoas começaram a questionar para ele: mas cara, você negou Jesus, tal dele. Não, mas é porque na situação ali não dava, eles poderiam me crucificar junto, não. Nós sempre procuramos algum argumento para dar desculpa por que nós não permanecemos. Permanecer é algo difícil. Hoje na ministração no louvor, a Thaís falou algo que é a verdade. Nós devemos pagar o preço pelo Evangelho. E os discípulos estavam sentindo isso lá desde o começo. Porque muitas vezes é ministrado e ensinado que o Evangelho é algo fácil de ser vivido. Venha para Jesus que a sua vida vai ser transformada. Ela é transformada. Jesus transformou a água em vinho. Só que em nenhum momento Jesus falou que quando nós começássemos a viver o Evangelho dele, a nossa vida seria fácil. E que nós não passaríamos por dificuldades. Muito pelo contrário. Ele já deixa para nós falando: olha, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso significa o quê? Que nós devemos aprender que para permanecer não tem que estar tudo bem na minha vida. Eu vou passar pelas dificuldades e pelas provações que todo mundo passa. É que às vezes nós temos na nossa mente que ser cristão é realmente eu ser alguém muito especial. Então, por eu ser especial, eu não tenho que passar nada que as outras pessoas passam. Mas nós vamos passar também para ensinar as outras pessoas. Os discípulos, eles tiveram que passar por dificuldade para serem quem eles são hoje. Para hoje o Evangelho ter chegado a nós através da vida deles. Eles tiveram que sim, tentar expulsar demônios e os demônios não saírem. E aí eles chegam: e aí Jesus, o Senhor ensinou lá como que fazia o treco, e nós fomos lá expulsar os demônios, ficamos lá, quase apanhamos dos demônios. Como que faz isso daí? E Jesus ensinou: olha, tem coisas que vencemos na vida apenas com jejum e oração. Não adianta a gente tentar com as nossas forças. E por que nós muitas vezes erramos? Por que nós não permanecemos? Porque nós tentamos com as nossas forças. O que eu acho interessante é que quando Jesus ali permanece naquela mesa, e quando ele fala para Judas: olha, vai e faz o que você tem que fazer. Vai lá e faz o que você tem que fazer. Ele deixa um novo mandamento para eles. E ele fala assim: agora o meu Pai foi glorificado. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E ele glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. E eu lhes dou um novo mandamento: que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei,
que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Ele deixa um novo mandamento, falando sobre esse amor. Um amor que nós devemos ter um pelos outros. E o que eu acho aqui mais impactante, quando ele fala, o mesmo amor que eu tive por vocês. Por que ele fala desse amor? Porque ele permaneceu naquela mesa, junto com todos, que não mereciam aquele amor. E o que ele nos ensina? Que nós devemos amar dessa mesma forma. Por que nós não conseguimos permanecer? Porque nós não conseguimos amar da forma que Jesus nos ensinou a amar. Quando ele fala, amai uns aos outros, não é com o nosso sentimento ou com a nossa força. Porque quando eu amo com o meu sentimento, eu não me permito ser magoada. Eu não me permito ser decepcionada. Porque a partir do momento que eu percebo que eu estou num relacionamento e que aquela pessoa está me decepcionando porque ela não é o que eu esperava, o que eu faço? Eu caio fora. Como que eu vou ficar com uma pessoa que não faz as coisas da forma que eu esperava dela? Não é assim? Porque é o meu sentimento. Agora, quando Jesus ele fala aqui que nós devemos amar como Ele amou, não é o nosso sentimento. Não tem nada a ver conosco. É como diz aquele louvor, tem tudo a ver com Ele. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou enamorado, quando a gente se apaixona por uma pessoa, você não para de falar daquela pessoa. E tudo que você vê na rua ou em qualquer lugar, te lembra aquela pessoa. Porque você está enamorado por aquilo. Aquilo te faz bem, sabe? Principalmente no começo do relacionamento, você pensa na pessoa, daquele friozinho na barriga. Gostoso. É tão bom. E é esse amor que Jesus está falando, que nós devemos sentir. Porque quando nós estamos enamorados por Ele, nós só falamos dEle. Não importa mais o que eu sinto. Não importa mais o que eu penso. Porque tudo tem a ver com Ele. Sabe, tudo é Ele. Porque nós começamos a perceber que os discípulos, depois desse exato momento onde eles tiveram que fazer uma escolha, e muitos fizeram pela escolha errada, lá em João 21, Jesus dá uma nova oportunidade para eles. E principalmente para Pedro. Ele dá uma nova oportunidade. E a partir do momento que eles entendem a oportunidade que eles estão tendo, a vida deles nunca mais foi a mesma. Eles não se importavam mais, porque se você ler aqui em João, claro que eu não vou ficar lendo, mas eles ali no meio da ceia começou a perguntar, Senhor, mas quem vai ser primeiro no reino? Quem vai se assentar ao seu lado? Porque eles ainda estavam sentindo com o amor e sentimento deles. E não era ainda o amor do Pai. Só que a partir do momento que eles entenderam esta nova oportunidade, foi onde o Evangelho chegou até nós. Porque eles começaram a falar desse amor. Eles não se importavam quem era a pessoa. Eu não sei quem conseguiu acompanhar a novela de Jesus, porque está acabando, mas em várias cenas você chora. Porque quando chega no final, você vê os discípulos de Jesus sendo massacrados, sendo presos, apanhando por amor ao Evangelho, por amor a esse Jesus que morreu. Eles ficaram 3 dias sem saber, sem ter notícias do que realmente tinha acontecido com Jesus. Só que aquele amor penetrou na vida deles de uma forma sobrenatural. E a vida deles não era mais igual, eles precisavam falar do Evangelho. Se a gente pegar Paulo não andou com Jesus, mas ele teve um encontro com Jesus. E ele fala no final que ele combateu o bom combate. Guardei a fé. Então ele está falando desse amor que ele encontrou em Jesus. E talvez você esteja me olhando e falando, tá, Sueli, legal, eu entendi esse amor. Mas aonde que eu encontro esse amor que eu ainda não encontrei?
Eu não sei como eu faço, eu venho nos cultos, eu participo de célula, eu assim, estou em vários movimentos. Sabe, a onda está indo, eu estou indo junto. Mas eu não senti esse amor ainda, porque se o irmão pisou no meu pé, minha vontade é de virar e dar na orelha dele. Eu não sei ainda viver esse amor. Mas se a gente pegar lá em João 14, no versículo 26, ele fala: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo que eu lhe disse. Deixo com vocês a paz, e a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como a do mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Vocês ouvirão que eu disse: vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida. Olha que interessante. Jesus, ele fala que ele nos deixará um consolador. E esse consolador, ele nos ensinará algumas coisas. O que a palavra fala? Ele vos ensinará todas as coisas. Então não é o meu sentimento que vai me ensinar a amar como Jesus deixou aqui para eu amar. É o Espírito Santo. Por isso que quando hoje nós louvamos aqui, Senhor, deixa queimar. É esse amor que eu estou falando, deixa queimar em mim. É esse Espírito Santo que eu estou falando, deixa queimar em mim. Não é de simplesmente eu sentir aqui o poder de Deus e sentir um reteté e sair rolando na igreja, mas quando eu sair lá fora, a minha vida continua da mesma forma e o meu sentimento continua da mesma forma. Sabe por quê? Porque eu não consigo permanecer com os meus sentimentos. Eu não consigo permanecer com a minha força. Eu preciso permanecer com a força do Espírito Santo. Jesus, ele ainda fala assim para a gente em João 14, 18: não deixarei que fiquem órfãos. Ele não foi um pai ruim, a qual subiu e nos deixou aqui. Olha, se virem. Eu só estou ensinando, vocês têm que amar. E se virem, cara. Em momento algum. Ele fala que deixará o Consolador. Se ele fala sobre Consolador, vamos pensar que até no português aí tem, se a gente pensar do contrário, se tem um Consolador é porque senão que nós vamos sofrer, né? Se tem alguém para me consolar, isso significa que eu não vou estar bem todos os dias. Isso significa que tem hora que eu vou chorar. Isso tem hora que significa que tem hora que tem gente que vai me magoar e eu vou me decepcionar sim, porque eu estou na terra. Enquanto estivermos aqui, vamos passar por tudo que a terra tem para nos oferecer. Só que a nossa diferença está que nós temos o Consolador, o Espírito Santo. E é para Ele que nós devemos pedir esse amor. É para Ele que nós devemos pedir que sentimos isso que Jesus nos ensina a sentir, de conseguir amar um ao outro. E ainda, o que é mais bonito, que Jesus fala: nisso todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, quando eu e vocês começarem a demonstrar esse amor, não um amor meu próprio, do meu sentimento, mas esse amor que o Espírito Santo vai colocar em nós, porque nós não seremos mais envergonhados pelo mundo, e nem o mundo vai mais falar de nós. Porque o que acontece hoje? Hoje, o cristianismo é muito mal falado. Os cristãos são muito mal falados. Por quê? Porque não vive esse amor, mas vive o amor do seu sentimento, na qual, se eu me decepcionei, eu vou decepcionar também. Se eu estou chateado, eu vou chatear também. E a partir desse momento eu não quero mais amizade com ninguém, porque ninguém é santo. Nossa, na igreja ninguém é bom, ninguém é amigo, ninguém é isso e ninguém é aquilo. Porque eu ainda estou no meu sentimento. Nós precisamos permanecer no amor de Cristo. Jesus, Ele conhece eu e você.
Ele sabe como nós chegamos aqui. Ele sabe como, assim como Ele escolheu aqueles discípulos, sabendo toda a história de vida deles, sabendo todos os defeitos deles e sabendo também o que eles fariam, Jesus também sabe como nós chegamos aqui. Ele também sabe os meus defeitos, os seus defeitos, o que nós pensamos, o que nós falamos, as nossas atitudes. Porque Ele fala para Natanael, né? Antes mesmo de Felipe te chamar, eu te vi lá debaixo da árvore. Então Jesus, Ele conhece. Só que Ele sempre está disposto a nos amar. Por isso que em João 3,16 fala que Ele amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou esse Filho por nós. E Ele veio. Ele falou, não, eu vou morrer por vocês. E o mais interessante é que Jesus perdoa. Porque como eu falei para vocês, a partir do momento que Jesus deu uma nova oportunidade, a vida daqueles discípulos foi transformada. Porque Jesus, quando Ele volta, quando Ele ressuscita, Ele chega diante de Pedro, lá em João 21, e fala, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu, sim, Senhor, sabe que eu amo. E Jesus lhe disse, apacenta os meus cordeiros. E Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, sabes que eu o amo. E Jesus lhe disse, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele respondeu, Senhor, todas as coisas sabe, e eu o amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo, que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outro cingirá e levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de falar assim, Jesus ainda acrescentou, siga-me. Olha o perdão de Jesus. Por que Jesus pergunta 3 vezes? Porque Pedro o negou 3 vezes. E Jesus aqui mostra o amor dele e fala, me siga. Deixa para trás o que passou. Vamos lá. Você vai cuidar das minhas ovelhas. E é assim que chegou em nós a palavra de Deus. Porque Pedro entendeu. E o mais interessante é porque Jesus fala assim, você não vai mais andar da forma que você queria andar. Por quê? Porque a partir do momento que o Espírito Santo queima dentro de mim e me ensina esse novo amor, eu vou permanecer na vontade de Deus. E muitas vezes o seu corpo vai querer andar para lá, mas Jesus está falando, não, mas é para cá que você vai. A gente não precisa entender. Mas Jesus está falando, Ele está à frente. E o negócio vai dar certo. Amém? Vamos nos colocar de pé nesse momento. Nós vamos falar com o Pai. Eu quero que nesse momento, quando você for falar com o Pai, não se apresente a Ele como um servo, mas se apresente a Ele como filho. Fala, Pai, eu sou o teu filho. Porque Jesus, Ele fala aqui para eles, né? Quando chega para os discípulos, filhinhos. Isso significa que se Ele está falando filhinhos, porque Ele é o nosso Pai. E você vai falar, Senhor, até o exato momento, eu permanecia assim, nessa linha. Mas quando passava para essa linha aqui, você sabe qual é a linha que fazia com que tirava você da presença de Deus? Fazia com que você se levantasse da mesa. Eu falo isso para mim também. O que nos faz sair da mesa? Do momento onde Jesus espera cada um de nós para falar do amor dele. Para falar, como em João 14, falando que ele diz, eu espero por vocês. Eu estou preparando um lugar lá. Vocês não podem ir comigo agora, mas eu estou preparando tudo para vocês lá. Senhor, me ensina a permanecer, porque eu quero
sentar no lugar que o Senhor preparou para mim. Eu não quero ficar aqui. Eu quero sentar nesse lugar preparado. Então, feche os seus olhos nesse momento. Comece a falar com o Pai. Não se preocupa com quem está do seu lado. Se preocupe com você, porque é você que precisa permanecer. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é